porque é que é mais importante saber perguntar do que responder? Já pensou sobre isso? Já interiorizou esse tema e identificou porque é que é tão importante nós sabermos fazer perguntas e porque é que é tão difícil nós sabermos qual pergunta realizar? Pois é, aquilo que acontece é que, por norma, nós somos estimulados a responder, nós somos estimulados a dar soluções, nós somos estimulados a acabar com o problema de uma forma rápida, de uma forma célere. E aquilo que nós estamos a esquecer é que nós temos mais dificuldade em resolver definitivamente uma situação se nós não tivermos toda a informação sobre ela. E por isso é que é tão importante saber perguntar. E aí uma das questões e uma das dúvidas que me têm colocado muitas vezes diz respeito a: mas qual a pergunta certa? Mas como é que eu identifico que de facto é isso que precisa de ser perguntado? Pois é, não existe receita mágica, não existe receita pronta e não existe nenhuma lista de perguntas que nós vamos decorar para aplicar neste ou naquele momento. Aquilo que efetivamente nós precisamos de interiorizar é de que nós temos que treinar-nos a fazer perguntas. Nós temos que nos ir treinando a deixar de dar respostas e a fazer com que o outro efetivamente faça uma reflexão sobre aquilo que para ele é importante. Porque vejam, quando eu dou uma resposta, eu estou a trazer a minha experiência, eu estou a trazer a minha vivência e eu estou a trazer o meu ponto de vista de acordo com todo o conhecimento que eu já adquiri. Mas, dessa forma, eu estou a trazer algo já pronto. Eu não estou a desafiar o outro. E é exatamente isso que nós precisamos de entender quando começamos a desenvolver essa arte de fazer perguntas e essa arte e desafio de colocar à prova novos caminhos, novas rotinas. Então, ter por hábito perguntar efetivamente vai desafiar rotinas, efetivamente vai estimular a novos caminhos, além de mudar a forma como as pessoas enxergam determinada situação, determinado facto ou determinada relação, bem como nós, através das perguntas, conseguimos colocar esse tal do pensamento crítico a funcionar, desfazendo mitos e também quebrando paradigmas. É extraordinariamente interessante, do meu ponto de vista, porque quando nós perguntamos, nós impulsionamos mudanças e transformações que são importantes de enxergar, porque existem oportunidades, ou melhor, passam a existir oportunidades em vez de barreiras, em vez de impedimentos ou ali circunstâncias que não nos deixam ver mais além. Então, aquilo que nós passamos a identificar são uma variedade de possibilidades, lá as tais vias ou os horizontes em vez de obstáculo, e também aquilo que nós passamos a ver é possibilidades ou oportunidades em vez de apenas os problemas. Tem um exemplo em concreto e uma história em concreto que eu gosto muito de trazer, que tem de ver com a evolução dos tempos e como as necessidades elas se vão transformando e elas se vão concretizando à medida que nós aprendemos a enfrentar os problemas perguntando o que é que efetivamente é importante, qual é que é a necessidade, qual é que é o interesse e a que é que as pessoas dão real valor. Por exemplo, não muito longe, nós tínhamos como um meio de transporte privado o táxi. E aquilo que hoje nós temos é não só o táxi, mas temos o Uber e temos outros aplicativos que nos permitem fazer essa deslocação privada, essa deslocação particular. Mas o Uber, por exemplo, é uma das entidades mais desafiadoras dela própria. Porquê? Porque ela passou a ver que haviam outros mercados dentro do próprio transporte que ela poderia dar a resposta, isto é, aquele cliente que era um cliente que precisava de um serviço mais económico, aquele cliente que era um cliente que precisava de algo mais fino, de algo mais sofisticado, aquele cliente que precisava de transportar mais pessoas, aquele cliente inclusive que precisava de fazer uma viagem de helicóptero, aquele cliente que precisava era de receber comida e não de ele ser transportado. E
Como é que isso surge? Isso surge porque, de facto, aquilo que passou a ser realizado, no caso por essa empresa, foi a importância de saber fazer perguntas sobre quais as necessidades que, naquele caso em concreto, naquela situação, era necessário ser atendidas, e com isso criou mais mercados, mais negócios. Isso aplica-se a todas as áreas que vocês possam imaginar, em particular dentro do direito, designadamente em termos da prática da advocacia, as várias formas como nós podemos oferecer diferentes produtos aos nossos clientes, e também do próprio processo de mediação. Porquê? Porque também a mediação ela é oferecida a diversos temas, a diversas áreas, a diversas pessoas. E existem algumas pessoas que querem um serviço mais sofisticado, outras pessoas que querem um serviço mais ágil. Então, de acordo com essas diferenças, nós só vamos conhecer as diferenças se soubermos perguntar. Então, perguntar é efetivamente algo que precisa de ser desenvolvido, estimulado, mas mais do que isso, praticado. Então, coloquem em ação, pratiquem e vejam as grandes diferenças que, através dessa tomada de consciência, vocês vão conseguir alcançar. Bom exercício e até o nosso próximo encontro.